começando mais um Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Boa tarde. Larissa, hoje a gente vai falar sobre dados que foram divulgados pela Conab. Ela divulgou essa semana o Anuário Agrologístico, segundo volume, e são dados muito interessantes, que têm a ver com as exportações de grãos, o que está mudando no Brasil com relação à logística. A gente já abordou esse tema em outros vídeos, e é da maior importância, na medida em que a produção tem aumentado, é aumentado em outras regiões que não as regiões tradicionais. Então, a necessidade de escoar essa produção, né? Nosso volume de exportação continua aumentando, escoar de uma forma eficiente e mais barata, e é o que tem acontecido. Tá? Então, esse anuário, né, da Conab, ele menciona que as exportações de soja e milho pelo Arco Norte, pelos portos do Arco Norte, eles aumentaram 57% com o avanço de obras em ferrovias e com o aumento das hidrovias, né? Então, essas exportações pela região norte, elas mais que dobraram nos últimos anos. Então, só para a gente ter números mais específicos, tá? Segundo a Conab, o volume embarcado pelos portos do Arco Norte ele aumentou em 57%, de 36,7 milhões de toneladas em 2020 para 57,6 milhões de toneladas em 2024. Esse aumento é atribuído aos investimentos em infraestrutura logística multimodal, destaque, como eu já mencionei, das ferrovias e hidrovias na região amazônica. A proximidade com as novas fronteiras agrícolas, né, do Mato Piba, né, também tem influenciado a escolha de rotas mais eficientes, como o Arco Norte. Fica mais perto, mais barato. Segundo o presidente da Conab, o Edgar Preto, o Brasil caminha para uma nova configuração logística agroindustrial baseada na integração de diferentes modais e na ampliação da capacidade de armazenagem das propriedades. Nós já mencionamos isso em outros vídeos. Esses pilares são fundamentais, segundo Edgar Preto, para aumentar a competitividade do agronegócio no mercado internacional. Em 2024, os portos de Santos, Paranaguá e os localizados no Arco Norte, eles concentraram 81,2% das exportações brasileiras de milho e soja. Só a região norte foi responsável por 38% desse volume. Destaque desses portos são Porto de Itaqui, no Maranhão, e de Barcarena, no Pará, que ambos registraram um aumento de 80,3% e 70,3%, respectivamente, nos embarques nas exportações de grãos entre 2020 e 2024. No Maranhão, o avanço é impulsionado principalmente pelo modal ferroviário, que aumentou a agilidade e a segurança do transporte de cargas. Segundo o diretor de Operações e Abastecimento da Conab, o Arnoldo de Campos, o setor ferroviário vive um momento de expansão com prorrogações antecipadas de concessões e novas políticas voltadas à participação do capital privado. Atualmente, existem 5 grandes projetos estruturantes que compõem o núcleo do Plano Ferroviário Nacional. Então, são eles: Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL, Ferrovia de Integração Centro-Oeste, FICO, prolongamento da Ferrovia Norte-Sul até Vila do Conde, no Pará, o Anel Ferroviário do Sudeste, Vitória e Itaboraí, conexão da Transnordestina à Malha Nacional e a Ferrogrão, tem 933 quilômetros para escoar grãos do Centro-Oeste para o Arco Norte. Essa rede hidroviária também está avançando. Entre 2017 e 2025, houve um aumento de 24% no número de armazéns com acesso hidroviário. A região amazônica responde por quase 2/3 do transporte fluvial brasileiro,
com os rios exercendo um papel logístico equivalente aos das rodovias e ferrovias. Para acelerar esse processo, o novo PAC prevê 4,8 bilhões de reais em investimentos nas hidrovias brasileiras. Então, a meta é ampliar a navegabilidade para reduzir o custo logístico. Segundo a EPL e o Instituto IEMA, o transporte por hidrovias reduz em até 95% as emissões de carbono em relação ao modal rodoviário e 70% em relação ao ferroviário. E só para a gente complementar esse quadro, houve, nesse mês, né, em Brasília, aconteceu o terceiro congresso da Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Abramilho. E quem participou desse congresso foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que, na sua fala, informou que pretende atuar junto ao Supremo Tribunal Federal para viabilizar a construção da Ferrogrão, ferrovia planejada para escoar grãos da região centro-oeste para o norte do país. Só para ressaltar, esse processo está travado no STF em função de uma ação do pessoal contra a construção da Ferrogrão. Então, segundo o Alckmin, ele disse: vou trabalhar no Supremo para liberar a construção da Ferrogrão, porque a Ferrogrão é importantíssima para a logística, para integrar os modais, ferrovia com hidrovia. Então, só para relembrar, 933 quilômetros de extensão previstos. Essa ferrovia ligaria a região produtora de Mato Grosso ao porto de Miritituba, no Pará, facilitando a exportação de soja e milho pelo Arco Norte. O projeto está atualmente paralisado por decisão do STF, que analisa uma ação apresentada pelo PSOL. O partido questiona a legalidade na mudança nos limites do Parque Nacional de Jamanchim, no Pará, que foi aprovado para permitir a passagem de trilhos por uma área de proteção ambiental. Então, segundo o Alckmin, eu defendo a Ferrogrão, sempre defendi. Precisamos integrar modais, isso reduz custos, melhora a competitividade e ajuda o meio ambiente. Mas depende do STF e vamos colaborar para uma boa solução. Então, o projeto da ferrovia prevê a concessão por 69 anos e investimentos estimados em 25,2 bilhões de reais, sendo 8,260 bilhões para sua implantação. A expectativa é que a ferrovia possa escoar 23 milhões de toneladas de grãos até 2030 e mais de 40 milhões de toneladas até 2050. Então, vamos aguardar e esperamos que essa decisão do Supremo saia o mais rápido possível para viabilizar a construção da ferrovia e para que possamos realmente aumentar as exportações pelo Arco Norte a custos menores do que os atuais. Hélio, obrigada pelo seu comentário. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.